Louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui. E principalmente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está aqui hoje. Eu creio que a palavra, assim como os louvores, é do Senhor. Que eu, particularmente, não sou capacitado, mas o Espírito Santo é. Amém? Então, a palavra é do Senhor. Eu tive orando a Deus e pedindo para o Senhor falar comigo. E Deus tem ministrado algo em meu coração. E eu fiquei impactado. E eu orei a Deus para que o Senhor confirmasse. Eu tive conversando com algumas pessoas que não sabiam o tema e Deus confirmou. E o tema da mensagem de hoje é a seguinte: nós que estamos aqui, a igreja como um todo também, nós não somos inimigos. Não sou muito de fazer isso, mas olha para a pessoa aí que está ao seu lado e fala assim: eu não sou o seu inimigo. Segundo a palavra de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Vamos ler a palavra, o texto de hoje vai ser um bom texto, então vamos ler o 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser: porque não sou olho, então não sou do corpo, não será do corpo por isso? Se o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos aparecem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais,
E aos que nos são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Amém. Glória a Deus. Nós não somos inimigos. Nós somos o corpo de Cristo. E conforme nós lemos, irmãos, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é composto por muitos que creem nele. Todos aqueles que creem no Senhor faz parte do corpo de Cristo, são membros do corpo. Louvado seja Deus. Independente da personalidade, independente das aptidões da pessoa, essa pessoa faz parte do corpo. E qual é o propósito do corpo de Cristo? O propósito do corpo de Cristo é glorificar a Deus. E o que mais? É testemunhar o amor de Deus. Então nós glorificamos a Deus e testemunhamos o amor de Deus. E como nós testemunhamos o amor de Deus? Louvando ao Senhor. Quando a gente louva, a gente testemunha o amor. Quando a gente está no nosso secreto orando, nós testemunhamos o amor. Não. Tudo isso é muito importante, mas testemunhar o amor do Senhor é quando nós fazemos isso uns para com os outros. E quero aproveitar para contar um testemunho que aconteceu comigo. Sabe aquele dia ou aquela época da sua vida que parece que tudo é errado? Todos os irmãos aqui já passaram por isso. Deus nos permite passar por isso. Talvez tenha alguém passando por isso aqui, agora. E eu estava num momento muito difícil, vivendo diversas situações, mas estava de pé, me esforçando. E nós estávamos fazendo, tinha alugado de novo a escolinha, você vê, faz tempo. E estávamos pintando, fazendo a pintura. Eu vim para cá, e aí, quando eu estava passando ali embaixo, aí ocorreu uma batida no meu carro. Então já tinha várias dificuldades, mas aí aumentou uma mais. Eu fiquei muito chateado. E encontrei o irmão Marcos aqui. E a gente sentou ali na escolinha, irmãos. E aí Deus usou a vida desse varão aqui. E ele contou o testemunho dele, de coisas que ele passou para mim. E aquilo foi muito importante. Aquele dia, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do irmão Marcos, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu senti, através da vida do irmão, o amor de Deus. Então, naquele momento, Deus usou o irmão e o irmão se deixou ser usado por Deus para testemunhar o amor. Muitas vezes, nós nos acostumamos com a rotina de vir à igreja, de fazer as coisas, e esse costume faz com que a gente perca um pouco a essência do que é o Evangelho,
e do que é o corpo de Cristo. E às vezes olhamos para algumas pessoas em dificuldade, e ao invés de manifestar e testemunhar o amor como o irmão fez comigo, a gente julga. Em alguns momentos, podemos até cometer o grande erro de dizer: nossa, fulano não tem jeito. Tem jeito. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Porque quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, o Pai Nosso, em um dado momento ele fala assim: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas de quem nos tem ofendido. Então isso é o propósito, é glorificar a Deus e manifestar e testemunhar o amor dele. O amor dele não é um amor igual ao nosso. O amor que a gente sente pela mãe, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos, é diferente do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. E quando nós manifestamos o amor e testemunhamos o amor de Deus, é o amor pelaquela pessoa que não tem nada para te oferecer. Não existe troca. Você simplesmente ama e acolhe. Aleluia. E quais são as características do corpo de Cristo? As características do corpo de Cristo é união. É alinhamento. Nós precisamos estar sempre unidos. Também é a diversidade. Porque somos vários membros, cada um com a sua função, cada um com a sua particularidade, grandes, pequenos, mas todos importantíssimos. Talvez você se considere menos importante nesse corpo do Senhor, mas você é importante. Você é muito importante para o corpo de Cristo. Você é diferente dos demais. E você é diferente dos demais por um motivo. Existem pessoas que só você vai alcançar. Existem pessoas que ninguém mais vai conseguir ministrar o Evangelho, a palavra, o testemunho, a não ser você. Porque Deus te fez assim. A sua personalidade, a sua maneira de pensar, as suas emoções, fortes ou não tão fortes, tudo foi pensado para que você pudesse fazer parte desse corpo. E Deus quer te usar. E outra característica do corpo é importantíssima. Gravem essa palavra, é uma palavra difícil. Interdependência. Que significa, todos nós somos dependentes uns dos outros. Muitas vezes a gente fala: sou dependente só de Deus. Ai, não é. Nós somos dependentes uns dos outros. Senão, quando nós falamos sou dependente apenas de Deus, nós estamos reforçando o discurso de muitos hoje, conhecido como os desigrejados. Não precisamos de igreja, só dependo apenas de Deus. Se nós não tivermos fazendo parte do corpo, sabe o que acontece? Um exemplo: se arranca a mão de um corpo, o corpo morre? Não. E a mão? A mão sem o corpo não é nada, deixa de ser até mão.
ela apodrece, morre, mas o corpo, mesmo sem a mão, continua sendo corpo. Então nós necessitamos, nós somos dependentes uns dos outros. Por isso que eu dei esse testemunho aqui, fiz questão de falar, toda honra, não é para a glória do irmão, é para a glória de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas aquele dia foi um divisor de águas. Em alguns momentos eu penso, se eu não tivesse tido essa conversa, como que eu estaria? Foi um dia muito difícil aquele dia, mas o irmão se deixou ser usado por Deus. Então nós temos que combater todos os obstáculos que tentam destruir a união do corpo de Cristo, destruir a diversidade, porque muitas vezes eu quero fazer com que os irmãos sejam igualzinho a mim, pense igual a mim, leia a Bíblia igual a mim, louve igual a mim, toque igual a mim. Aí não é corpo, aí é uma coisa estranha, é deformado, né? O corpo, em vez de ter 2 braços e 2 pernas, ter 4 braços, não é um corpo de verdade. Se eu querer forçar com que os irmãos sejam iguais, então nós temos que combater. Mas o que nós precisamos combater? Nós precisamos combater os conflitos. Como combatemos os conflitos? Sendo transparente e tendo sempre diálogo com as pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, nós não somos perfeitos. Em algum momento eu vou falhar com você, vou esquecer alguma coisa, toda semana, né? Irmã José, perdão, irmão. A irmã José falou, eu andei esquecendo os negócios, sabe? Meu Deus. Vou falhar, vou esquecer alguma coisa, vou estar um dia chateado e não vou falar direito com vocês, com algum dos irmãos. Em algum momento eu vou falhar. Isso é certeza. Não é pode ser que eu falhe. Não, é certeza, eu vou falhar. Mas nós precisamos evitar a conflito. Quero contar também um testemunho rápido. Eu nem lembro direito o que era, mas nós estávamos organizando alguma coisa para a igreja. E minha mãe, ela era das irmãs. Eu sempre gosto de ajudar as irmãs com os artesanatos, as coisas. E minha mãe é ansiosa às vezes, ela ficou fazendo muitas perguntas. E eu respondi as perguntas sem saber a resposta. E aí eu falei algo sobre, eu nem lembro o que é, para vocês verem aqui. Quando Deus está no negócio, eu nem lembro o que é. Eu falei alguma coisa sobre a irmã Dani aqui, para minha mãe. E eu saí de casa e eu vi aquele negócio me incomodando. Eu cheguei na igreja, eu não consegui nem orar aqui direito, me incomodando. Quando a irmã chegou, a primeira coisa que eu fiz foi, Dani, eu estava conversando com a minha mãe, eu falei isso, para minha mãe. Porque em algum momento ia chegar até ela. Né? Então nós precisamos evitar. Como é que evita? Comunicando. A irmã deu risada, passou. Se não acontecesse dessa forma, e a nossa peça depois, ela ia ficar brava. Né? Precisamos também combater o orgulho. Eu vou acelerar, tá, irmãos? O orgulho, a inveja, o ressentimento, a falta de comunicação, as má interpretações e o julgamento. Mas eu quero falar sobre a má interpretação. Irmãos, em nome de Jesus, nós como corpo de Cristo, como eu disse, não somos perfeitos. Além de errar, o irmão pode errar conosco. E se alguém errar com você,
sempre, não é às vezes, é sempre, dê o direito da dúvida. Pergunta. Antes de ficar bravo, irmão, pergunta. Talvez você entendeu errado. Não foi isso que você entendeu, que a pessoa, que o irmão queria dizer, ele queria te ajudar, o irmão queria te ajudar, e aí ela se precipitou e fez algo que você não gostaria que ela tivesse feito, mas a intenção da pessoa era te abençoar. Aí você pergunta, você não gostou da atitude, da palavra que a pessoa fez, você vai perguntar, irmão ou irmã, qual foi a sua intenção quando você fez isso? Porque o que é importante, irmão, é a intenção da pessoa. Lembra que todos nós somos diferentes. Então, nós precisamos entender a intenção. A Bíblia diz que o Senhor sonda o quê? O coração. Deus não sonda se você tem oratória. Deus não sonda se você tem técnica. Deus sonda o seu. E semelhante a Deus, nós temos que fazer o mesmo. Não entendi nada. Conto até 10 e respiro e falo assim, irmão, quando você fez isso, quando você falou isso, qual era a sua intenção? Amém? Amém. Glória a Deus, vamos. Mas o corpo de Cristo precisa ser saudável. E para ser saudável, irmãos, nós temos diversas coisas que podemos nos esforçar para fazer. Mas não temos, íamos ter que fazer uma vigília aqui de 5, 6 dias. Então separei algumas que Deus colocou no meu coração. E alguns textos bíblicos. Depois eu vou colocar isso que eu escrevi aqui, para os irmãos que queiram ler, amém? E encontrar as passagens. Não dá tempo de ler todas. Mas amém. Eu coloquei 4 passos para a saúde do corpo de Cristo. Nós precisamos de aceitação e inclusão. Incluir, reconhecer que todos são únicos e igualmente importantes para o corpo de Cristo. E aí está em Romanos capítulo 15, versículo 7. Depois eu vou colocar isso. Nós precisamos de comunicação. Foi o que eu já falei um pouco aqui. Em Efésios 4, a partir do versículo 29 ao 31. Comunicação. Ouvir atentamente. A melhor coisa, o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é sentar e ouvi-la. É o que o irmão fez comigo aquele dia. Ele sentou e falou, você não está bem, irmão? O que está acontecendo? Me conta. Enquanto eu tinha alguma coisa para falar, ele ouviu. E aí, depois que ele me ouviu, aí ele falou a experiência dele. Ouça atentamente o que o seu irmão tem a dizer. E quando você for falar, fale com amor. Aprenda a falar com amor. Cada pessoa é de um jeito. Então, quando você conhece o seu irmão, que congrega com você, que convive com você, você sabe o tom de voz que ele vai ficar contente ou que vai deixar ele bravo. Você sabe. Amém? Então, fale com amor. Aprenda também a perdoar e pedir perdão. Mas eu não fiz nada, essa não era a minha intenção, mas eu não sabia que não era a sua intenção. Você pede perdão. Glória a Deus. Vamos. O terceiro passo, servir e apoiar. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Busque os dons. Irmãos, depois os irmãos leem o capítulo 12 de 1 Coríntios inteiro. Lá fala sobre os dons que o
Senhor nos dá. E Deus nos dá dons por um motivo. E a Bíblia diz que é para que a igreja, que o povo seja edificado. Então existe um motivo para você ter aptidões, habilidades. E é para que o corpo seja edificado. Então busque os dons. E quando você descobrir os seus dons, as suas aptidões, o seu propósito, use. Não basta só você ter o dom, não basta você ler a palavra e Deus falar poderosamente com você, e você escreve coisas que Deus falou com você, e aí guarda. Não, se Deus falou algo com você, é porque Ele quer que você fale para o corpo ser edificado. E para finalizar, o quarto passo para a saúde do corpo é oração. Oração direcionada. Nós precisamos orar pela saúde do corpo de Cristo. E como que é essa oração direcionada? Orar pela união do corpo. Orar para que o corpo de Cristo, para que a igreja esteja cada dia mais unida, cada dia mais alinhada. Orar para que Deus revele para você os propósitos que Ele tem revelado para a liderança da igreja. Orar para que Deus coloque em você, que você possa ter a visão que a liderança da igreja está tendo. Para que você tenha um coração ensinável, para que você tenha, louvado seja Deus, o amor que Deus tem posto sobre a liderança, a esperança que Deus tem posto sobre a liderança, o direcionamento que você tenha também. Aleluia. Ore pelo perdão, para que você aprenda a perdoar e a igreja do Senhor, os irmãos, os membros consigam também aprender a perdoar, aprender a ter compaixão, aprender a acolher e receber as pessoas e dar a oportunidade para as pessoas recomeçar. Aleluia. E orar pela paz do corpo de Cristo, para que nós possamos servir de testemunhos. A Bíblia diz: nisto eram conhecidos, por estarem sempre juntos, no andar, no sentar e no partir do pão. Nós temos que ser conhecidos nessa localidade, nesse bairro, nessa região. Quando falarem sobre esse corpo, sobre esse ministério, nós temos que ser conhecidos. Aquelas pessoas estão sempre juntos, estão sempre unidos, oram junto, buscam junto. Domingão nós vamos comer uma carninha juntos. Glória a Deus. O Marcos está ansioso. Temos que ser conhecidos. Quando as pessoas conversarem, tem que falar sobre isso. Temos que ser conhecidos por ser um lugar de recomeço. Temos que ser conhecidos por ser um lugar onde as pessoas encontram um novo tempo, onde as pessoas encontram amor, acolhimento, esperança, onde essas pessoas possam recomeçar. Amém? Vamos ficar de pé, vou pedir para as irmãs louvarem o hino. E aí nesse hino, um louvor antigo, os irmãos que gostam de louvor antigo vai gostar. Eu vou pedir para você, em nome de Jesus, orar pela vida da pessoa que está do seu lado. Você vai segurar na mão da pessoa que está aí, ou colocar a mão no ombro da pessoa que está aí, e vai orar com ela. Amém?